o terceiro Diálogos Acadêmicos PPU em UEL, né, tem como tema aí novas metodologias de projeto em arquitetura e urbanismo, as relações com a produção acadêmica, né, e ele tem como objetivo, então, dar continuidade à primeira e segunda edição ocorridas em 2021 e 2022. Esse evento ele é um ciclo de debates, né, cujo público-alvo são os acadêmicos de graduação e pós-graduação em arquitetura e urbanismo, e pretende, então, fomentar aí a difusão das pesquisas desenvolvidas no âmbito do programa de pós-graduação associado em UEL, né, assim como da graduação no âmbito de iniciação científica e da extensão, estimulando, então, aí essa formação de diálogos, né, como o próprio nome do evento já afirma, né, então, estimulando, né, essa formação de diálogos entre os apresentadores, os professores, a comunidade externa. Nessa sessão, a gente vai ter pesquisas desenvolvidas no âmbito de doutorado, mestrado e iniciação científica, o que reforça, então, né, a ideia do evento, né, de estabelecer esses diálogos entre as diversas instâncias, né, então fomentando a diversidade do evento, né, e esse potencial, né, nessas discussões das ideias, né, nos diferentes âmbitos. Eu queria agradecer imensamente a todos os acadêmicos, né, que submeteram seus trabalhos, confiando, então, nesse nosso evento, né, que ele só está ocorrendo por conta da colaboração de todos, né, que contribuíram com seus trabalhos, né, para que esse evento, então, pudesse acontecer. Eu acho que não me apresentei, mas sou professora Rosilene, vou coordenar essa sessão. Nós temos como moderadora a Aline e temos o apoio técnico do Arthur. Essa sessão vai funcionar da seguinte forma: então, cada trabalho vai ser apresentado em 10 minutos, né? Cada um vai ter 10 minutos para apresentar. Nós vamos ter 2 blocos de apresentação, então vamos começar, vamos ter 3 apresentações, vamos ter um intervalo de 20 minutos, e depois retornamos para mais 3 apresentações, e depois abrimos para a parte de discussão, né, e comentários a respeito dos trabalhos, tá? Peço, então, que todos que tiverem comentários, perguntas, vão anotando, então, ao longo das apresentações, para que no final a gente possa retomar de forma conjunta, tá bem? Acho que podemos dar início, então, né? Nossa primeira apresentação vai ser do Bruno José Olivari Pazelo. É um trabalho de doutorado realizado na UEL, e o título é Fatores de Risco Críticos, FRC, em Construções Modulares Integradas, um modelo preditivo de risco. Bruno, seja bem-vindo. Você tem 10 minutos, como eu falei, e boa apresentação. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Legal, bacana, gente. Bom, estou muito feliz de compartilhar um pouco o meu trabalho, tá? Eu vou falar um pouquinho rápido para dar tempo de falar tudo. Então, o título são os fatores de riscos críticos em construções modulares integradas, um modelo preditivo de risco. O meu orientador é o professor Jorge Daniel de Melo Moura, e eu estou vinculado ao LATA, né, Laboratório de Tecnologia e Arquitetura, e esse trabalho tem apoio da CAPES. Desculpa, eu não estou em tela cheia, né? Não está em tela cheia. Desculpa. Legal, gente. Então, primeiro, eu gostaria de compartilhar com vocês, caracterizar, né, a relevância do setor da construção. O setor da construção global, ele representa 13% do PIB, tá? Ele absorve 7% da mão de obra mundial, consome 36% da disponibilidade de energia do planeta, e apesar dessa relevância, né, nesse protagonismo diante dos setores construtivos e produtivos mundiais, ele é um dos que tem mais dificuldades para a implementação de medidas que elevem a produtividade. Rapidamente caracterizar o que é a produtividade para vocês, né? Produtividade, basicamente, é uma relação, tá, entre as entradas, que são recursos,
e as saídas, que são, no nosso caso, o edifício, né, espaços construídos. Então, quer dizer que para eu aumentar a produtividade, eu tenho dois caminhos. Ou eu mantenho as mesmas saídas, reduzindo as entradas, ou eu aumento as saídas, mantendo as entradas, né? E aí, ainda falando de produtividade, então, dessa relação entre as entradas e saídas, eu quero trazer um panorama global, né? Atualmente, o mundo, o setor da construção no mundo, ele tem baixa produtividade, se comparado a outros setores, como varejo e agricultura. Para vocês terem uma ideia, a produtividade nesse setor, ela teve uma média de crescimento de 1% ao ano nessas últimas 2 décadas, né? E se a gente comparar com a economia mundial cresceu em produtividade 2,8% ao ano. E o setor manufatureiro, 3,6%. Então, é um crescimento muito lento, né? E aí, só caracterizando um pouquinho mais esse cenário de produtividade global, existem disparidades, né? A produtividade, ela não é a mesma para todos os países, não é uniforme, ela varia. Essa tabela, ela mostra, por exemplo, o caso de alguns países. Então, existem líderes que estão em declínio, em termos de produtividade, como os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o setor da construção nos Estados Unidos, a produtividade é mais baixa do que era em 1968, tá? Países como o Brasil, como a Arábia Saudita, eles estão realmente muito abaixo do cenário mundial. Existem potências que estão aceleradas, como a China, e existem países que já têm a produtividade acima da média, bem acima da média, como no caso da Bélgica, Austrália e Israel, tá? E aí é importante a gente conversar um pouco sobre a construção em loco, né? Então, ela é feita predominantemente no canteiro de obras, né? Ela é artesanal, com elevado consumo de mão de obra, atrasos, aumento de custos. Quais são as outras características que a gente encontra, né? O elevado desperdício, roubo de material, dano de material, porque esse é material armazenado na obra, no canteiro. Existe o problema do retrabalho, né? Bem característico, que a gente vê uma parede sendo erguida e depois sendo cortada para passar as instalações. Isso pode gerar muito tipo de erro, né, de execução. Risco de acidentes, a gente vê aqui encher uma laje, né, como que é feito. Não em todos os casos, mas bem comum, tá? E riscos de lesões crônicas, então problemas de coluna, problemas de esforços repetitivos, né? Também existe o problema de erros de execução, traço de concreto, problema de fixação de partes, etc. Só para vocês terem uma ideia, o setor da construção, ela produz sozinho 39% de todas as emissões globais de dióxido de carbono, tá? E esse dado aqui é incrível. No Brasil, só a construção civil é responsável por cerca de 50% da produção total de resíduos. Quem foi em uma obra já viu, olha o tanto de escória de laje, né? Isso tudo é descartado depois da obra. Quantidade de caçamba, né? E aí vem uma pergunta: será que teria como a gente fazer melhor, né? Será que tem como reduzir a produção de lixo, gasto de energia, poluente, de custo? Nesse cenário, surge um evento, né? Surge a pandemia da Covid-19, né? O que acontece? Durante a pandemia, né, houve uma urgência na construção de hospitais. E isso acelerou a adoção de soluções pré-construídas, né, industrializadas. Esse exemplo aqui, só para trazer, é o Hospital Temporário de Nangong, na China, que foi construído em tempo recorde. Isso chamou a atenção do mercado, né, para a importância de métodos industrializados, né. Tem como fazer melhor, a gente está vendo isso acontecer. E aí, só para trazer para vocês alguns dados, isso na literatura é muito já sólido, né, que a construção pré-fabricada, produção em massa e modularizada, ela tem um potencial de elevar a produtividade de 5 a 10 vezes, né? E esse deslocamento do canteiro para a indústria, né, através da pré-fabricação, ela tem um potencial de reduzir desperdício, prazo, custo e acidente. Só para vocês terem noção, esse aqui é um gráfico, né, de produtividade de hora-homem por metro quadrado. No sistema convencional, preciso de 80 horas homem para fazer um metro quadrado. Isso cai pela metade quando a gente vem para a construção racionalizada, né, com protocolos. E aí a gente vai para a construção industrializada, que é 1/4 do valor, né, de tempo para a execução do mesmo metro quadrado.
Então, isso já é um fato. A gente não está nem trabalhando com suposições, tá? A industrialização, ela tem o potencial de elevar a produtividade de 5 a 10 vezes, isso através de vários gráficos que corroboram esse fato. Nesse cenário surge a construção modular, tá? Ela é um pouquinho diferente da construção industrializada que eu já havia citado. Por quê? Basicamente, ela é composta de módulos volumétricos, né? Esse módulo encerra um volume útil. Esse módulo é fabricado em uma linha de montagem controlada, em um ambiente fabril, transportado e posicionado no local, tá? Então, é um pouco diferente. Toda construção modular, ela é feita na indústria, correto? Mas nem toda construção pré-fabricada é modular. Por exemplo, construções painelizadas, construções de concreto pré-fabricado, elas não são consideradas modulares, tá? Então, implica no volume, né, como eu falei, e a sustentabilidade da construção, através da pré-fabricação, ela não envolve só fatores ambientais de produção de gases e energia, mas também tem um impacto positivo na questão econômica e até mesmo social, né, na qualidade de vida dos trabalhadores, não vão tomar intempéries, eles vão ter ergonomia, eles vão ter uma condição de trabalho mais planejada. Existem inúmeros benefícios da construção modular integrada, ela permite uma fabricação mais rápida e mais segura, maior previsibilidade de tempo de conclusão de obra, qualidade superior, menos trabalhadores no local, menor desperdício de materiais, produção de resíduo. Existe uma redução dos ruídos de construção. Quem já morou do lado de um prédio em construção sabe a importância disso. Menor energia incorporada, acidente, emissão de dióxido de carbono, e ela é uma solução mais produtiva e ambientalmente amigável. No entanto, gente, nem tudo é feito só de vantagens, correto? Então, o problema dessa pesquisa, ele aborda justamente o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? São os riscos e as incertezas que surgem na implementação desse método de construção modular, tá? Então, a questão de pesquisa é como identificar com maior precisão os riscos envolvidos nas etapas construtivas de uma nova operação modular. Para isso, né, eu iniciei uma leitura exploratória dentro do tema modular para identificar os riscos que a literatura nos aponta. E aí eu identifiquei 228 riscos, divididos em projeto, produção, transporte e montagem, que são as etapas do processo construtivo modular. E aí, uma outra pergunta que eu fiz, bom, eu identifiquei os riscos. E como os riscos eles são apresentados na literatura? Né? Então, existem artigos que contribuem com a identificação de novos riscos, né? Seja num país específico, numa etapa construtiva, artigos que trazem um ranqueamento de riscos. Então, por exemplo, quais são os riscos mais relevantes nesse país? Quais são os riscos mais relevantes nessa etapa construtiva? E aí, eu fiquei pensando muito sobre isso, e eu senti a necessidade, né, diante desse cenário de risco, me veio a questão, mas e as condições específicas de uma operação? E as características específicas, né? Por exemplo, se essa operação, ela passa por uma fronteira, isso gera alguns riscos específicos que já estão na literatura. Se existe a montagem imediata, então o módulo vem no caminhão e é montado, isso gera outros tipos de risco. Então, por que na literatura as características específicas operacionais não são levadas em conta? Eu achei muito estranho. Então, eu iniciei essa investigação, né, que as especificidades de uma construção modular, as características dela, possam mudar essa criticidade, né, os riscos mais relevantes vão mudar de uma operação para outra, e não de um país para o outro, né, não só de um país para o outro. É como se eu estivesse no mundo da precisão de risco, tá? Então, eu fui costurando, né, o mundo dos riscos e o mundo das características específicas operacionais. Fui ligando um no outro, de uma maneira inédita até então. Isso foi me gerando diagramas, gráficos de riscos mais críticos, menos críticos, dependendo da decisão dessa operação. Aí eu não vou me estender porque não dá tempo para explicar. E a estratégia da pesquisa é o método Design Science Research. Aqui eu trago o problema, compreensão, artefato, avaliação, teorização, conclusão, seguindo a estrutura da própria tese.
Eu vou criar um aplicativo, uma ferramenta digital, com toda essa estrutura, ligando os riscos com as características operacionais, e eu vou testar dessa ferramenta em 4 empresas que eu já conversei, que é a Cubicon, o Opus e a Visia. E aí essa ferramenta ela vai ser usada pela empresa, ela tem um banco de dados, e isso vai gerar um gráfico com os riscos críticos de uma determinada operação. As empresas vão me validar, vão avaliar esse artefato, me dizendo se essa associação é válida, é relevante ou não. O objetivo geral, então, é propor essa relação que eu já falei. Aí, objetivos específicos, eu vou produzir esses diagramas de associação, desenvolver o artefato, testar e avaliar a ferramenta e discutir se essa experiência, se essa associação é válida ou não. De forma parcial, eu acredito que mesmo que eu chegue à conclusão que não é relevante essa associação, a discussão ela é para o setor, né? Então eu acho que isso é uma contribuição por si só. Essas são as minhas referências até o momento aqui para fazer a apresentação, tem muitas outras. Eu agradeço ao Jorge Daniel, né, meu orientador, e eu agradeço ao suporte financeiro da CAPES, que eu recebo desde abril desse ano para desenvolver essa pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigada, Bruno. Parabéns pela apresentação e pela pesquisa. Obrigado. Vamos passar, então, para a segunda apresentação, né? Gabriel Luiz Rosa Borges. Análise de cartografias afetivas, estudo da representação na teoria não representacional. Gabriel, está aí? Olá, boa tarde, perdão. Parabéns aí, ó, boa apresentação, tá bom? Obrigado. Então, né, me chamo Gabriel Luiz Rosa Borges, eu faço iniciação científica na UEL, eu fui orientado pelo professor, eu estou sendo orientado pelo professor Rovenir Duarte e pela Juliana Artuz. Então, o meu tema é a análise das cartografias afetivas, um estudo da representação na teoria não representacional. Inicialmente, eu só gostaria de deixar claro que a minha pesquisa ainda tá no início ainda da pesquisa, então ainda estou desenvolvendo realmente como que ela vai funcionar. Mas, agora entrando realmente no assunto, o que seria essa cartografia afetiva, né? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que definir. Eu estou me baseando principalmente nos autores Gilles Deleuze e no Steven Peil, nas leituras dele, né, sobre esses afetos, e segundo eles, os afetos, eles seriam a emoção é provocada do encontro entre um corpo e outro, mas não realmente a emoção como a gente conhece, tipo raiva ou frustração, tristeza, essas coisas, mas sim algo que vem anteriormente a isso no nosso subconsciente. Tem todo um estudo ainda sobre essa questão dos afetos, só que eu acho que por uma questão de tempo não vai ter como me adentrar tanto nisso, mas é basicamente essas emoções, essas reações provocadas na gente quando a gente tem interação com outro corpo. Esse outro corpo pode tanto ser uma pessoa, ou um lugar, uma cidade, como a gente vai ver mais adiante. Então, que a gente pode concluir? Que só pensar os afetos realmente, conscientemente, é uma coisa difícil, justamente porque por essas teorias mais psicanalíticas, o afeto ele é uma coisa mais subconsciente, mais inconsciente. Então, como que a gente poderia representar esses afetos? Desde o início desse século, então, a gente vem tendo um crescimento dessa discussão das cartografias afetivas e de como isso pode ser feito. Então, o objetivo desse trabalho, baseado nisso, é justamente tentar entender e explorar esse novo campo de conhecimento do registro dos afetos, além de estudar a aplicabilidade dessas questões de maneira mais prática e menos teórica. Falando agora um pouco sobre a metodologia, essa metodologia ela foi mais uma abordagem qualitativa e comparativa entre algumas cartografias afetivas e para realmente ver como essas cartografias elas tentam representar esse afeto, tentam representar essa coisa inconsciente, subconsciente que a gente traz. Então,
Os documentos escolhidos, né, que a gente fez uma leitura prévia, são o Colagem de Afetos, Novos Olhares para o Parque Itaimbé, o Mapeando o Corpo Território e da Cidade dos Afetos para a Cidade Sustentável. Todos aqui a gente vê que são bem recentes, mas o mais antigo sendo de 2017. Então, agora falando sobre um pouco dos resultados que eu tive na leitura e na análise desses textos, o primeiro ele ressalta, ele vem do projeto de extensão Afetos, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O objetivo dele é mapear o Parque Itaimbé, nessa cidade, né, de Santa Maria, visando, além da cartografia tradicional, trazer mais alguns relatos emocionais, mais pessoais dos usuários com esse parque, buscando promover a preservação patrimonial desse parque como lugar de sentimentos, de acontecimentos pessoais, não só assim um lugar propriamente dito. Então, a metodologia para fazer essa representação foram realizadas entrevistas encaminhadas por esse parque com 5 usuários. Os questionamentos eram bem subjetivos e bem amplos, como, por exemplo, qual foi seu primeiro lugar, contato com o lugar, ou o que você mais gosta nele. Foram realmente coisas assim, bem amplas, visando ter um maior acesso ao inconsciente dos usuários. Justamente para deixar o usuário falar, meio que como uma sessão de terapia, de certa forma, para justamente deixar ele falar e revelar, assim, dessa forma os afetos. E o registro elaborado, aqui a gente tem um dos exemplos, ele foi feito de forma, trazendo o mapa desse parque e sobrepondo com colagens de elementos dessas histórias. Aqui, por exemplo, a gente tem esse do participante que foi nomeado como Roger, que como quando criança ele jogava futebol no parque, na adolescência assistia apresentações de rock, música, e hoje frequenta muito para exercício. Então, esse grupo ele fez essa colagem mesmo desses elementos que esse homem, esse Roger, ele trouxe para o parque, e fez realmente essa exposição mais artística de como isso pode ser feito, de como esses afetos dessa pessoa, eles marcam o parque. O segundo texto, ele foi proposto por um coletivo feminista em áreas mais assim, de risco ambiental da América Latina, e buscou se conscientizar e politizar essas mulheres sobre a relação que o corpo dela possui com o território em que elas moram e como que esse território está sendo explorado. A metodologia desse trabalho buscou-se na realização de uma roda de conversa sobre o papel e o lugar do corpo dessas mulheres e dos territórios, dessas violências que esses territórios, e de certa forma os corpos dela também estavam sofrendo, né, no caso. E após essas ações foi pedido que elas fizessem desenhos e silhuetas e relacionassem cada parte do corpo dela com um local. Como registro cartográfico, a gente tem uma coisa assim bem mais ampla. Por exemplo, aqui o desenho dessa mulher, que não foi nomeada, que ela fez o corpo dela com a casa. A gente consegue até ver uma conexão mais espiritual e mais realmente profunda, mais pessoal, na verdade, dessa mulher com o desenho, com os afetos. Só que eu gostaria de trazer aqui realmente um contraponto com esse e com o do Parque em Itaimbé, que a gente viu anteriormente. Esse realmente, por trazer uma abordagem mais afetiva, ele se distancia um pouco mais da cartografia. Enquanto o Parque Itaimbé, acho que seria mais o contrário, ele traz mais uma abordagem cartográfica e se distanciando um pouco da relação dos afetos. E aqui o último dos textos analisados foi uma abordagem crítica de 3 trabalhos finais de graduação da Unesp de Presidente Prudente, e o recorte escolhido para essa apresentação foi o primeiro desses textos, o Respingos de Ativação, Águas que Resistem. Esse recorte, ele busca registrar as marcas deixadas pelo tempo e pelo uso das pessoas na margem do Ribeirão Lava-Pés, em Bragança Paulista, São Paulo. Esses registros, eles deixam implícitas as interações que as pessoas tiveram com esse ribeirão, conhecido na cidade principalmente por suas enchentes periódicas. O autor, ele ressalta a importância do mapeamento dessas cartografias efetivas, justamente para alcançar uma cidade saudável. Aqui a gente tem alguns exemplos do que foi feito, alguns mapas. Esse autor, ele utilizou de bastantes meios, tanto mapas quanto aquarelas, justamente para registrar esses marcos que deixaram na passagem, seja lugares onde as pessoas andam muito, onde elas evitam andar, lugares marcados pela água, das enchentes ou não. E, como conclusão, a gente pode concluir que o registro dos afetos, apesar de possível, ele encontra alguns fortes desafios, principalmente para esse tema ainda ser um tema novo que está surgindo, né, atualmente, e realmente ser um tema bem subjetivo.
querendo ou não. E, entretanto, é fundamental a gente trazer que reconhecer, na verdade, a importância que essa forma de cartografia pode possuir em diferentes áreas da arquitetura e do urbanismo, justamente por ela trazer uma conexão mais única do usuário com o local. Então, tipo, permitindo dessa forma orientar de forma melhor a atuação da nossa classe, dos nossos profissionais de arquitetos urbanistas, em relação principalmente a esses locais, né, a projetar esses locais. E além do uso deles, né, como a gente viu aqui na preservação do patrimônio, trazendo essa questão de não ser só um lugar de patrimônio como um lugar físico, propriamente dito, mas também como um lugar de afetos e sentimentos. E além de recursos políticos e sociais, como a gente viu mais na relação da cidade saudável e do grupo de pesquisa latino-americano. Além disso, né, então a gente traz aqui novamente a visão mais humanizada realmente que essas cartografias, elas permitem que a gente tenha do espaço. E é isso, essas são as referências que eu tive até então. Justamente, novamente, eu ressalto que a pesquisa ela ainda está no começo, ainda estou avançando bastante nela, e acho que é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Gabriel. Parabéns aí pelo trabalho. É muito interessante. Vamos então à nossa terceira apresentação. A Tainã Mafé Kines. Tainã, tá aí? Tá aí. O título do trabalho é a regionalização do sistema construtivo Light Wood Frame em projetos habitacionais unifamiliares no Paraná. Boa apresentação, Tainã. Obrigado. Desculpa sair sem querer, eu vou apresentar de novo. Está aparecendo para vocês, né? Ok. Bom, o meu trabalho ele surge como um reflexo do que eu faço hoje no mercado de trabalho. Então, hoje eu trabalho na área da arquitetura e com projetos, com desenvolvimento de projetos e documentação em Lightwood Frame, porque eu trabalho com empresas dos Estados Unidos. E essa realidade do dia a dia com o sistema do Lightwood Frame me fez questionar por que o Brasil ele não tem esse sistema construtivo mais difundido também e por que é que a gente não utiliza mais ele aqui. Já existe uma série de outros trabalhos e outras pesquisas acerca disso também. Isso tem sido questionado já há algum tempo e tem sido incorporado no Brasil. Algumas empresas hoje já trabalham com esse sistema construtivo aqui, mas é um sistema que ainda não se tornou democrático de maneira geral no nosso país. Então, eu gostaria de entender um pouco mais disso e unir a minha atuação no mercado já também com a visão que as pesquisas acadêmicas têm sobre isso. Então, para trazer uma contextualização inicial, o sistema Lightwood Frame, ele é originado nos Estados Unidos, principalmente, e com uma influência também de alguns países da Europa, e é o método de construção predominante hoje na América do Norte. Então, quanto mais eu estudo sobre o Lightwood Frame, mais intrigado eu fico, né? Se a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, que são grandes potências mundiais, constroem madeira, por que será que no Brasil a gente não constrói também, né? Na Europa, esse sistema construtivo está crescendo cada vez mais em popularidade, e aí tem dados de pesquisas também que mostram que os custos eles podem se reduzir em até 30%, com a utilização desse sistema. No Brasil, a alvenaria ainda é predominante, e isso se deve a muitas questões, principalmente culturais. No Brasil, nós ainda temos aquela visão de que quem tem casa de madeira tem um poder aquisitivo mais baixo, lembra muito casas mais antigas, dos nossos avós, e toda aquela questão mais cultural. Então, isso também impede um pouco que o Brasil desenvolva a utilização desse sistema no campo construtivo. Além de tudo isso, o sistema em Lightwood Frame ele traz também muitos benefícios ecológicos e sustentáveis, né? Reduz produção de resíduo, como o Bruno comentou agora há pouco, também reduz produção de emissão de CO2, então tem muitos também benefícios sustentáveis. O meu trabalho ele vai focar não tanto como outras pesquisas já fizeram em entender
o sistema construtivo em si e como ele se desenvolve no Brasil, mas ele vai focar em tentar adaptar esse sistema de modo que eu consiga, talvez, criar uma estrutura personalizada que funcione melhor no Brasil com materiais e tecnologias locais. Então, o meu objetivo geral é propor adequações através de um redesenho no projeto de sistemas construtivos em Lightwood Frame, através de uma perspectiva regional, observando o contexto e o parque tecnológico instalado no estado do Paraná, principalmente, que vai ser o recorte geográfico do meu trabalho. Como objetivos específicos, eu tenho essa investigação, então, do quadro atual da produção de madeira no Brasil, porque eu preciso entender se a gente tem produção e fornecimento suficiente desse material para, de fato, implementar esse método construtivo aqui. Observar a recorrência e a aplicação, então, entender quais empresas já estão aplicando, como já está sendo desenvolvido esse trabalho, compreender também o que impede e impossibilita essa difusão, e aí eu entro com proposições. Então, eu tenho como objetivo também propor diretrizes para a regionalização desse sistema. Então, a partir do momento em que eu conseguir redesenhar ele e entender como ele funciona e pode se tornar mais democrático, então eu apresento uma lista de diretrizes e também um protótipo, já com a utilização desse sistema readaptado. A minha revisão bibliográfica, ela vai contemplar um estado da arte robusto sobre o wood frame, do macro ao micro. Então, eu preciso entender primeiro como isso está acontecendo em todo o mundo, no Brasil, para depois chegar no meu recorte principal, que é o Paraná. Eu trouxe aqui algumas observações que eu encontrei já durante as pesquisas, como exemplo da Finlândia, que traçou uma meta bem interessante e também talvez até um pouco ambiciosa, de até 2025 ter 45 das novas edificações construídas em madeira. Na Suécia, em 2019, 20% dos edifícios já eram em Lightwood Frame. E o Canadá está agora a todo vapor utilizando desse Fully Prefabricated Wood Wall, que é uma parede de madeira completa, que ela é feita em fábrica e ela chega no canteiro de obras já pronta, até com as janelas e as portas instaladas realmente só para fazer essa montagem. O Brasil, em contrapartida, teve recentemente, em 7 de julho, a publicação da primeira norma de fato sobre o Lightwood Frame, que é a NBR 16936. Então, só para a gente entender como em outros países, eles já têm porcentagens tão grandes da utilização desse sistema, e como no Brasil nós ainda estamos lançando as nossas primeiras normas e publicando ainda, para que isso vá se tornando cada vez mais difundido. Tanto que na nossa grade curricular da universidade e da faculdade, a gente não, de fato, aprende a projetar edifícios e casas em madeira. A gente até vê um pouco sobre isso, mas não com tanta predominância como a gente faz com alvenaria. Então, ainda não é um processo muito democrático. Empresas privadas no Brasil já estão executando, a gente tem principalmente a Tech Verde, que é uma das mais conhecidas, que monopoliza um pouco essa prática no Brasil, e a ideia é tentar democratizar isso um pouco mais. E aí no Paraná, a gente tem essa vantagem de que o estado do Paraná ele é um destaque nacional na produção de madeira proveniente de florestas plantadas. Então, nós temos sim esse produto, mas talvez nós não tenhamos mão de obra especializada e talvez nós ainda não tenhamos também essa produção tão difundida. Então, é tudo isso que eu quero buscar entender. Eu vou usar da metodologia do Design Science Research, porque a minha intenção é, ao final da minha pesquisa, ter um produto, ter um artefato. E aqui eu tenho duas situações. Então, na primeira, que é essa imagem que eu peguei do ArcDaily, a gente tem uma parede um pouco mais convencional, utilizando esse sistema, com todas essas camadas e toda essa materialidade, né, utilizando aí da chapa USB para fazer esse fechamento. E a ideia do meu trabalho é entender como eu posso simplificar um pouco mais isso para que se torne mais acessível no Brasil. E aí tem uma pesquisa que foi desenvolvida juntamente com o professor Jorge na UEL, que faz justamente essa questão de trocar o material que faz esse revestimento, esse fechamento, por tábuas de madeira serrada. E isso seria muito mais interessante para nós, poderia reduzir custos e tornar o processo mais democrático, que é um dos meus objetivos principais. Como resultado, então, eu quero ter a apresentação desse artefato, quero poder, lá no final, ter esse produto criado e aplicar isso
no projeto de um protótipo, inicialmente digital, até pelo tempo do mestrado, né, mas que isso talvez um dia lá na frente possa ser, de fato, construído fisicamente e testado também, com esse sistema adaptado e personalizado, de acordo com a nossa visão mais local. Essas são as referências que eu tenho usado. Então, principalmente, agora vai entrar para mim uma análise mais aprofundada dos trabalhos da Amanda Paixão e do Jonathan Ruiz, porque foram eles que já desenvolveram alguns materiais acerca disso, mas esses outros autores têm me ajudado bastante também a entender a situação do Woodframe. E gostaria de agradecer ao meu orientador Ricardo, ao pessoal do meu grupo de pesquisa, que tem me ajudado bastante também a desenvolver esse trabalho, e é isso. Tem um longo caminho para percorrer ainda pela frente. Obrigada, Tainã, parabéns pelo trabalho. Valeu, pessoal. Boa sorte aí nas próximas etapas. Obrigado. Pessoal, obrigada, então, pela participação de vocês até agora. A gente vai fazer um intervalo, né, de 20 minutos, e retornamos, então, às 15 horas, para darmos continuidade aqui nas apresentações, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Vamos retornar, então, às apresentações. Nós vamos agora para a apresentação da Alana Merige Sartorelli, cujo título do trabalho é Litoral do Estado do Paraná, os planos regionais e as áreas verdes propostas. Alana, boa apresentação. Oi, boa tarde a todos e todas. Então, reiterando, como a professora Rosilene disse, o título da pesquisa é Litoral do Estado do Paraná, os planos regionais e as áreas verdes propostas, e a pesquisa é orientada pela professora Gislaine Belotto, é um projeto de iniciação científica, que também está em fase inicial, tendo começado em setembro desse ano. Introdutoriamente, então, a pesquisa verifica que o litoral do Paraná é destacado pela extensa preservação das áreas de Mata Atlântica e enfrenta os desafios devido à presença do Porto de Paranaguá, que é o segundo maior porto brasileiro. E esse polo econômico, então, influencia diretamente na dinâmica econômica e na paisagem da região, implicando nos desafios para a conservação das áreas verdes e para a preservação da natureza da região. O litoral conta com uma população de 315 mil pessoas fixas, e em temporadas de veraneio, estima-se aproximadamente que essa população se eleva para 1,5 milhão de pessoas. Então, essa região enfrenta uma pressão significativa sobre as estruturas urbanas e também as estruturas naturais, resultando nessa expansão de área urbana e nesse avanço sobre as áreas florestadas da Serra do Mar. E aí, diante disso, então, se elaborou uma pergunta que vai nortear as próximas ações da pesquisa, que seria como são mencionadas essas áreas verdes ou termos similares nos planos urbanos regionais do litoral do Paraná sobre uma perspectiva histórica. Por objetivos, então, a pesquisa tem a contribuição para o planejamento e o desenvolvimento sustentável do litoral paranaense, nas áreas ambientalmente sensíveis, destacando a importância de se compreender historiograficamente o planejamento brasileiro, compreender também as diferentes abordagens e os conceitos, e as modificações do tratamento dado à natureza nos diferentes planos urbanos ao longo do tempo. Isso vai ser feito através da análise da presença dos termos áreas verdes, como comentado, e outras palavras afim, nos planos regionais desenvolvidos para o litoral do estado a partir da década de 60. Então, como metodologia, a pesquisa envolve uma abordagem exploratória e análise documental dos materiais, como anteriormente citados, o Plano Básico Regional do Litoral do Paraná, de 66, o Plano Turístico, de 75, o Plano de Desenvolvimento Sustentável, de 2018, e, posteriormente, os planos municipais, os planos diretores municipais de várias datas, visando entender, então, as estratégias de zoneamento e as referências das áreas verdes ao longo dos anos. Também é válido comentar que o grupo de pesquisa que estuda o litoral atualmente está em viagem de campo para levantamento de dados
e observação da relação do plano com as pré-existências. Como resultados, então, reitero que a pesquisa está em etapa inicial, então elaborou-se esse quantitativo de palavras no plano básico. Desses resultados, observa-se a quantidade de palavras que aparecem no plano básico regional, e também o objetivo é entender a relação desses termos no contexto em que ele aparece durante o plano, e como era empregado e significado esses termos naquela época. E aí também, nesse mesmo segmento, elaborou-se essa tabela, fruto do mesmo trabalho, que destaca a presença das palavras recreação, turismo, dentre outras, e quando aparecem, por exemplo, as palavras paisagismo, bem no sentido conotativo mesmo, no sentido de deixar a cidade, entre aspas, bonita para receber esses turistas, então, o consequente desenvolvimento para a região. Como conclusão, então, evidencia-se a recorrência, principalmente dos termos a recreação e ao turismo, e também a pesquisa revela a complexa dinâmica entre a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico no litoral paranaense, essa dualidade, né? Como referências, temos, primeiramente e principalmente, o Plano Básico Regional do Litoral do Paraná, da década de 60, depois o Plano Turístico, de 75, o Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral, de 2018, aqui se percebe uma discrepância grande dentre os últimos planos, do último plano até os planos diretores, e, posteriormente, o estudo da demanda turística do litoral, de 2004. Como agradecimentos, então, ao departamento e à PPU pela oportunidade de ingressar na vida acadêmica, a professora Gislaine por nos orientar, a coautora Ana Carolina Xavier e o coorientador André, a colaboradora Isabela, que é outra pesquisadora de iniciação, o grupo de pesquisa Luri pela dedicação, a CAPES pelo apoio financeiro, e ao Diálogos pela oportunidade de participação e do debate. Obrigada. Muito obrigada, Alana. Parabéns e boa sorte aí nas próximas etapas da pesquisa. Bom, vamos passar então para a próxima apresentação. Juliana Artuso, cujo título é O Afeto na Cartografia Feminista, o caso do Minhocão, São Paulo. Juliana, boa apresentação. Obrigada. Tá aparecendo certinho, gente? Tá sim, Juliana. Vou botar aqui para tela cheia. Tá passando também certinho? Não, ele tá no PowerPoint. Ele passou o próximo slide ou não? Não, ele tá na tua tela do PowerPoint. Agora passou? Não, acho que tu tem que mudar a apresentação. Mas passando para o lado não tá indo? Não, ele tá, o teu PowerPoint aparecendo, sabe? Talvez agora. Não sei. Mudou? Parecia que tinha mudado e voltou pro PowerPoint. Ele tá Juliana, congelado. Tá congelado. Você tem duas telas na tua casa ou uma só? Não, é uma só. Hum. Será que tem que passar assim? Mas aí não tá a tela cheia, né? Eu acho que é a forma de compartilhar que você tinha que mudar, sabe? Tu compartilhar a tela cheia, toda a tela, sabe? Vou mudar aqui. E daí tu coloca a apresentação já em tela cheia. Compartilha a tela já cheia? Isso. Mas como assim? Quando tu colocar para compartilhar, vai aparecer 3 opções, né? Ah, E daí tu tá. escolhe a opção tela cheia. Tela cheia. Isso, toda a tela, acho que é, não sei.
Acho que agora tá indo. Aí tu tem que ir lá na tua apresentação. A gente está vendo o Meet. Aí, Agora tá passando? tá ótimo. Uhum. Ai, desculpa, gente, obrigada. Vou começar, então. Então, boa tarde a todas e todos. Eu vou apresentar uma parte da minha pesquisa de mestrado, né, intitulada O Afeto na Cartografia Feminista, o caso do minhocão. Bom, minha pesquisa é orientada pelo professor Dr. Rovinir Bertola Duarte, no grupo de pesquisa Processo, Projeto e Comunicação na Arquitetura, da UEL. E essa pesquisa conta com o apoio da CAPES. Bom, então, a pesquisa, ela investiga o conceito de corpo e de afeto, né, pelo filósofo francês Gilles Deleuze, do ponto de vista da cartografia afetiva e da teoria não representacional. E esses conceitos, então, eles são incorporados, né, inseridos na cartografia feminista, do campo das geografias feministas. Então, nas últimas 3 décadas, né, houve aí uma ascensão dessas perspectivas feministas dentro do campo das ciências sociais, que desafiou, então, os métodos cartográficos convencionais. Então, nesse sentido, apareceram, né, surgiram novos processos, novos métodos cartográficos, que, então, incluíram conceitos da epistemologia feminista, como o corpo, como a sexualidade, como o conceito da interseccionalidade, que diz respeito, então, a essas opressões múltiplas que um corpo pode sofrer. Né? Então, essa perspectiva feminista, ela reconhece o corpo enquanto situado, né? Ligado, então, a essas subjetividades pessoais e, então, a um contexto social e político. E também o próprio conhecimento científico é reconhecido enquanto situado, né? Ligado a esse contexto político e social. Então, o conceito de corpo, né, aplicado a essas cartografias feministas, visa incorporar essas geografias íntimas das experiências corporais. Então, enfatizando os indivíduos e as suas experiências no espaço, né. O afeto, o conceito do Deleuze, é entendido como uma variação, uma transição de um estado para o outro. Então, é uma passagem, né, que compreende esse aumento ou a diminuição da capacidade de um corpo agir, da sua potência, e ele está sempre ligado ao não consciente, ou então ao pré-consciente. Então, esses chamados afetos positivos, então, eles dizem respeito a uma passagem de um estado de menor potência para uma maior potência, né? Então, eles podem ser interpretados como uma forma de empoderamento de um corpo, né? Aumentando a sua potência, a sua força de existir, a sua força de atuar no mundo. Então, o afeto, ele pode ser associado com exercícios de poder, porque os afetos, eles geram, então, um aumento ou uma diminuição dessa força de atuação de um corpo, sendo, então, inibidores ou potencializadores de uma ação. Portanto, pensar em questões feministas, então, ligadas às mulheres nos espaços públicos da cidade, sob a perspectiva do afeto, está diretamente ligado a essas questões políticas, né? Então, como objetivo geral, a pesquisa propõe compreender a utilidade do corpo e do afeto nessa elaboração dessas cartografias feministas, então, entendendo qual que é a contribuição da cartografia afetiva dentro da cartografia feminista. Então, a pesquisa, ela tem um caráter aí exploratório, né? Ela se apoia em uma estratégia qualitativa, tem uma abordagem fenomenológica e é baseada no método da cartografia afetiva. Então, dentro dessa perspectiva, se valoriza o estudo da experiência. E o método cartográfico afetivo, ele busca, diferente do método cartográfico convencional, cartesiano, esse método afetivo, ele busca acompanhar e registrar essas relações, esses movimentos, esses processos. Então, é sempre um registro de algo em andamento, né? Um curso, esse processo, realmente. E a gente utiliza como estratégia de pesquisa também o estudo de caso, né? O estudo empírico do elevado presidente João Goulart, aí conhecido popularmente como Minhocão, no centro da cidade de São Paulo. O elevado, né, essa via elevada, ela foi construída na década de 70, contra a vontade da população local,
e ele foi aí gerando muitas polêmicas, principalmente em relação à poluição, né, sonora, poluição ambiental. Houve uma degradação da região central ali da cidade de São Paulo, e logo após assim, a sua inauguração, ele já foi fechado o fluxo de automóveis, porque o fluxo é muito intenso, e ele foi construído muito próximo aos prédios ali, acho que a distância chega a 5 metros dos edifícios no entorno, né? Então, ele foi, pouco tempo depois, ele foi interrompido o fluxo de automóveis e ele foi sendo apropriado, então, de forma informal e espontânea, nesses momentos de abertura para a população, né, pelos próprios moradores da região para atividades de lazer, né, desde a década de 80, então transformando afetivamente esse território urbano. E mais recentemente, após aí anos de disputa e de embates políticos, porque havia um lado assim muito mais conservador que queria a demolição do elevado, né? E um lado mais progressista conseguiu ali tornar o parque o Minhocão como um parque, né? O Parque Municipal do Minhocão foi um decreto de lei. E aí, então, o trabalho ele busca compreender essas particularidades e essas nuances que existem nessas relações de poder estabelecidas nesse evento, né? Esse evento específico que eu trago, que é quando as mulheres se apropriam desse espaço para tomar banho de sol no Minhocão aberto, né? Então, aqui eu trouxe algumas imagens, né? Dessas apropriações diversas no Minhocão. Então, a gente vê ali um mobiliário móvel, né? As cadeiras de sol, o guarda-sol, cadeira de praia. Então, ele se transforma não só num parque, mas também como uma verdadeira praia urbana, né? Então, a gente vê até um incentivo da prefeitura para essas apropriações acontecerem. Então, aí trazendo um pouco da discussão, né, o afeto, por tratar desses aspectos não conscientes, né, e ele está aí num estado não representável, ele evita nominações ou reconhecimentos prévios, ele evita essas generalizações. Isso vai de encontro com a cartografia feminista, né, que também luta contra essa universalização, né, do conhecimento, universalização dos corpos, né, então essa categorização que acontece, né, é muito mais olhar pela multiplicidade, né. Então, como resultado parcial, a pesquisa ela contribui para a discussão de cartografias sensíveis, ela reconhece essas potências e legitima essas experiências das mulheres no espaço público, e também dos próprios conhecimentos incorporados, né, e corporificados, que são os conhecimentos que vêm do corpo no espaço, e também do conhecimento do afeto. Então, concluindo, a gente espera que essa discussão teórica do corpo e do afeto, proposta na cartografia afetiva, possa revelar, então, nuances dessas relações de poder entre os gêneros, que ainda não são formadas, não são nominadas, né, estão ligadas aí ao pré-consciente. Então, diferente da emoção, como o Gabriel comentou na pesquisa dele, né, a emoção já está pronta, já está nominada. A gente está tentando investigar algo que ainda está ligado ao pré-consciente, né? Então, a pesquisa, ela contribui aí com cartografias mais sensíveis, né, relacionadas a essas experiências subjetivas dos corpos das mulheres no espaço público urbano, que foram, né, postas historicamente à margem dentro do meio científico. Estou trazendo uma abordagem feminista e afetiva nessa luta urbana pelo direito à cidade. Então, eu agradeço ao meu orientador, o professor Dr. Rovenir Bertola Duarte, ao grupo de pesquisa e o grupo de estudos do Deleuze, que foi fundamental ali na pesquisa, e a própria CAPES pelo financiamento. E que são algumas referências utilizadas. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Vamos, então, passar para a nossa última apresentação de hoje, que é da Erika Kemi Matsuda, cujo título do trabalho é Observar, Escutar, Compreender, entrevista semi-estruturada para investigação do pertencimento à comunidade local. Boa tarde. Erika, boa apresentação. Obrigada. Vocês estão me ouvindo e vendo a tela?
Sim. Bom, então, boa tarde, eu sou a Erika Matsuda, minha orientadora é a professora Milena Kanashiro. Eu participo do grupo de pesquisa Cidade, Movimento e Atividades, vinculado ao UEL. O trabalho que eu vou apresentar aqui hoje, né, intitulado, como a professora já disse, Observar, Escutar, Compreender, entrevista semi-estruturada para a investigação do pertencimento à comunidade local. E é um trabalho que ele foca um pouco mais nos procedimentos metodológicos da minha pesquisa de dissertação do mestrado. Vou começar falando um pouquinho do tema, que é o pertencimento à comunidade local. Então, o pertencimento enquanto um construto decorrente da relação pessoa-ambiente, que é um fenômeno dinâmico, multidimensional, e que ele vai se atualizando conforme as nossas experiências, que estão sempre atreladas a referentes externos, que podem ser espaciais, com vínculo a um lugar geográfico, ou socioculturais, né, quando o vínculo está mais nas nossas relações sociais, como, por exemplo, a comunidade. A pertença, ela está sempre relacionada a índices positivos de segurança emocional e saúde, portanto, é um atributo lido como positivo pela literatura. E ele tem, o pertencimento tem sido bastante colocado em pauta por um fator que ele é potencialmente um objeto que promove a manutenção e transformação positiva dos lugares e incentiva a luta por direitos. E da revisão de literatura, a escala da comunidade local ela foi evidenciada como significativa para a investigação do pertencimento, principalmente a partir de pesquisas qualitativas, que é o que eu estou propondo na dissertação. Então, o objetivo da pesquisa é identificar e compreender os elementos formadores do sentimento de pertencimento na comunidade local. E da revisão de literatura, encontrei diversos fatores que influenciam o pertencimento, né? Então, varia ali os níveis de pertença, como a idade, o sexo, o tempo de moradia, estado civil, a presença, né, nos espaços urbanos de praças, parques, espaços culturais, a própria tipologia da habitação e índice de densidade. E esses critérios, eles vão a todo momento encaminhando, né, a dissertação, como, por exemplo, na seleção das áreas da cidade de Londrina, que eu vou utilizar como recortes da pesquisa para a aplicação das entrevistas. Agora, entrando mais no método da pesquisa, eu vou adotar a estratégia de estudo de casos múltiplos, devido à variedade e complexidade dos fatores que envolvem o pertencimento. A abordagem qualitativa para alcançar os aspectos subjetivos, né, da vivência cotidiana das pessoas e as suas relações com os lugares e as redes de sociabilização. E, finalmente, como tática, eu vou utilizar as entrevistas semi-estruturadas, né, enquanto um instrumento de escuta dessa população. E agora eu vou focar um pouco mais na estrutura da entrevista semi-estruturada. De início, né, deixar bem claro que essa entrevista ela é semi-estruturada porque ela é composta de perguntas norteadoras, então a função das perguntas é ir alimentando uma conversa com as pessoas entrevistadas, e a entrevista ela está separada em 4 etapas, sendo que a primeira dela é uma pergunta de palavras soltas, que o objetivo é trazer a espontaneidade da pessoa entrevistada nessa resposta. Então, eu peço para ela comentar algumas palavras que vêm à mente quando ela pensa em pertencer à comunidade local. E essa primeira pergunta, nessa primeira questão, ela também tem o objetivo de encaminhar a reflexão da pessoa nas próximas perguntas. A segunda etapa é a caracterização da pertença, e ela segue uma estrutura tridimensional que foi desenvolvida pela Scannell e pelo Gifford em 2010. A pesquisa deles falava mais acerca do apego ao lugar, mas é uma metodologia que eles
deixaram bem claro que poderia servir, né, e contribuir com outros processos psicossociais. Então, eu estou trazendo essa estrutura metodológica para o tema do pertencimento. E tem 3 dimensões, né? A pessoal, a do processo e do objeto, que nesse caso são os referentes externos, que pode ser tanto o lugar físico quanto o lugar social, que nesse caso é a comunidade. Para essa apresentação, eu trouxe apenas uma pergunta em cada um desses campos. Aí, dentro da dimensão pessoal, no campo individual, eu pergunto há quanto tempo que você mora nessa residência, para tentar medir se o prolongamento, né, quanto maior o tempo de residência, se isso influencia ou não o grau de pertencimento dessa pessoa. No campo coletivo, se ela se lembra de algo marcante que aconteceu no bairro, que envolveu a vizinhança, tentando, né, citar que a pessoa participante conte um pouco de acontecimentos ali que ela tem na memória, né, que ficaram marcadas na vida dela, junto com a comunidade. Na dimensão do processo, no campo da cognição, se ela considera fazer parte de uma comunidade local, buscando entender aspectos do próprio significado de comunidade local para ela. No campo do comportamento, se ela reformou, se modificou a casa dela, tentando entender alguns processos como marcação, personalização, que estão ligados mais com a identidade de lugar que ela atribui naquele espaço e a comunidade. E dentro do campo do afeto, se ela se orgulha por fazer parte da comunidade local, tentando entender, né, de uma forma mais sintetizada, o sentimento que ela infere na comunidade local. E na dimensão do referente externo, nesse campo social, se ela considera conhecer muitos vizinhos e quais são os principais, tentando entender a relação delas, das participantes com os seus vizinhos, os papéis sociais de cada pessoa ali, né, e os graus de dependência que vão influenciando o pertencimento. E no campo espacial, se ela considera rua arborizada, se tem alguma árvore preferida, para entender a ligação da pessoa com o espaço físico. A terceira etapa seria uma retomada da pergunta inicial. Então, depois dessa conversa, de relembrar alguns fatos da sua história com a comunidade local, se a pessoa gostaria de complementar alguma palavra à primeira questão, né? Meio que um convite para ela também ir refletindo sobre o sentimento de pertencimento, a comunidade, e ajudando a conceituar esse fenômeno. E aí a última etapa são itens, né, para traçar o perfil individual e familiar, ano de nascimento, cidade natal, estado civil, que são também aspectos que influenciam os níveis de pertencimento. E essa quarta etapa está posicionada exatamente no final para que esses dados mais pessoais não quebrem, né, a fluidez da conversa. O público-alvo das entrevistas vão ser mulheres de 60 anos ou mais, por conta, né, do que a literatura já indicou. Então, mulheres tendem a sentir mais uma pertença mais forte do que os homens, dentro dessa escala da comunidade local, e idosos também tendem a ter, né, uma pertença mais forte do que pessoas mais jovens. A partir disso, né, da coleta de dados, eu vou analisar os dados a partir da teoria fundamentada da Kate Sharmas, que permite uma sistematização dos dados e a categorização de conceitos que, para uma pesquisa, né, qualitativa, que os dados são extremamente subjetivos, eu acredito que vai dar força, né, e a validade ali para os resultados finais, sendo uma teoria com uma metodologia bem estabelecida. E, por fim, a minha dissertação, ela busca, né, trazer essa contribuição, que é compreender as dinâmicas locais que influenciam o pertencimento, podendo encaminhar diretrizes para a formulação de políticas públicas
numa direção de resoluções de conflitos socioespaciais. Aqui estão algumas referências, né, que foram utilizadas nesse trabalho do resumo. E agradeço, né, primeiramente a Milena, minha orientadora, ao grupo de pesquisa, né, pelos nossos encontros e debates da dissertação, e a toda a comissão organizadora desse evento, que possibilitou a gente estar conversando aqui de forma diversificada. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Érica. Parabéns pelo trabalho. Bom, tivemos todas as apresentações aqui. Eu queria parabenizar a todos que vieram trazer suas pesquisas, apresentar suas pesquisas aqui, né, a fim de incitar essa discussão e realmente esse diálogo, né. Então, acho que a gente tem várias convergências, né, entre vários trabalhos, né, tanto da questão relacionada ao tema, mas também a parte metodológica, né. Então, falando só brevemente, assim, a respeito dos trabalhos que foram apresentados, né, o trabalho do Bruno e do Tainan, né, que tem muita relação, sobretudo pelo tema, né, do sistema construtivo, trabalhando com produtividade, né, a questão de modularidade, o método, né, que é o Design Science Research, perdão. Então, são dois trabalhos que têm muita relação, né, são muito interessantes nesse sentido. Os trabalhos do Gabriel, da Juliana, que já estão já no âmbito das cartografias afetivas, o Gabriel no âmbito da iniciação científica, né, então essa primeira aproximação do entendimento, né, mais teórico, né, de como se dá esse processo, né, já a Juliana num processo mais avançado, então, de aplicação dessa teoria, através do estudo de caso, né, o trabalho da Érica, né, que foi apresentado agora, né, que é essa questão das entrevistas, do pertencimento, eu acho que também tem um pouco de relação com a parte do que o Gabriel e a Juliana falou, né, das cartografias afetivas, né, porque, querendo ou não, são métodos de estudo, né, dessa questão do pertencimento. Então, por exemplo, no caso da Juliana, que ela está falando do estudo de caso, né, do Minhocão, como que as mulheres se apropriam desse espaço, né, então, tem essa questão, né, do pertencimento local, né, delas se identificarem com aquele lugar, né, e o trabalho da Lana vem com os planos regionais, né, então, como que essas áreas verdes foram aparecendo, né, ao longo da história, né, nos planos regionais do Paraná. Então, é um outro tipo de cartografia, né, um outro tipo de estudo, um outro tipo de leitura também, muito interessante. Então, parabéns a vocês aí pelos trabalhos. Queria abrir a discussão, né, se vocês tiverem questões, comentários, fiquem à vontade. Esse é o espaço agora para a gente discutir um pouco. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, Lina. Eu queria parabenizar a todos também pelas apresentações de hoje. Tenho um apego, um afeto por esses assuntos dos afetos também, apesar de eu trabalho com patrimônio, né, mas ele carrega isso junto, né, como que você se identifica, né, como que você se reconhece naquele patrimônio, naquele bem. Então, acho que eu queria ressaltar, assim, dos trabalhos de hoje, a construção, assim, como que o programa, né, tem trabalhado essa construção da revisão de literatura e da construção metodológica dos projetos, dos trabalhos de pesquisa. Então, a gente vê desde a iniciação científica, né, até o trabalho de doutorado, uma construção metodológica que são poucos os programas que a gente vê no Brasil, e eu estudei em várias instituições já. Então, eu acho que o PPU ele tem essa característica, né, de construir esse
projeto numa base sólida para depois ele servir de referência para outros projetos que vão se seguir. Então, a gente vê uma continuidade nos trabalhos, né, desde da fase de graduação até a pós-graduação. E daí queria muito parabenizar todos por estarem cumprindo essas etapas e se submeterem submeterem seus trabalhos a essa apresentação, porque acho que é uma forma também de a gente compreender melhor o nosso trabalho, né? O Tainan está no grupo de pesquisa também ali, junto com o professor Ricardo, ele é da parte mais tecnológica da madeira, mas a discussão da madeira, agora o professor Ricardo acabou de mandar uma mensagem lá que a gente tem um projeto de pesquisa que foi aprovado, né, pelo CNPq, então, para o estudo da madeira no Paraná, e aí eu queria saber como que o Tainan está na perspectiva dele, assim, de tempo de trabalho, porque ele tem uma revisão de literatura bastante complexa, né, e para chegar nesse protótipo, assim, como que você está se organizando para isso? Acho que é um trabalho bastante extenso, né, então acho legal você falar como que você está se organizando para esse produto final, né, da tua dissertação. Sim. E parabéns para todos, tá? Obrigado, Aline. Realmente é um trabalho bastante extenso e é um pouco assustador às vezes, porque a impressão que dá é de que não vai dar tempo, né? E assim, como eu já consegui compartilhar com o pessoal do meu grupo de pesquisa, eu não venho de uma jornada de pesquisa científica, eu sou muito novo nisso ainda. Eu não sei direito como funciona essa coisa da vida acadêmica e tudo mais. Então, às vezes, você chega aqui cheio de ideias e cheio de perspectivas e achando que vai conseguir, né, reinventar a roda, e, na verdade, é bom quando o orientador ele tem essa percepção e essa mentalidade de ir te podando e falando, não, calma aí, um mestrado ainda, são 2 anos, então a gente tem que ir um pouco mais devagar. Eu acredito que a gente ainda vai precisar podar um pouco a minha pesquisa e, como é que eu posso dizer, diminuir um pouco tudo isso, mas assim, o que eu estou tentando entender no momento é justamente até onde eu consigo chegar, porque a ideia é que a gente trabalhe meio que em parceria. Eu vi a Noelle por aqui, não sei se ela ainda está aí, mas a Noelle também está desenvolvendo uma pesquisa que é similar à minha. Ela já fez uma avaliação pós-ocupação em um edifício multipavimentos em wood frame, na pesquisa do mestrado dela. Agora ela está dando sequência a isso, então a ideia é que eu trabalhe junto com ela para que tudo aquilo que não dê tempo de eu fazer no meu mestrado, ela consiga pegar o gancho para seguir com o doutorado. Então, como eu disse, o meu protótipo, ele tem uma característica um pouco mais digital, né? Eu vou, de fato, fazer um projeto, e a ideia é que a Noelle depois consiga construir esse protótipo físico para fazer as testagens no doutorado dela. Então, eu não estou trabalhando sozinho, por isso que eu acho que talvez eu consiga fazer tudo o que eu quero, porque tem essa oportunidade dela trabalhar junto comigo. Mas, de fato, é um trabalho bem grande. Não, era legal isso realmente para a gente, assim, para as outras pessoas saberem também, né, como que está inserido o teu trabalho nessa relação assim, entre o mestrado e o doutorado. Acho importante a fala. Sim. É a Juliana, né? Ou não sei quem foi a Juliana ou o Bruno? Pode ficar à vontade, Juliana. Obrigada, Aline. Queria mais agradecer, né, todo mundo, ao Diálogos, pela possibilidade de apresentar. Fiquei muito feliz de ver a pesquisa do Gabriel, né, que eu estou orientando como o IC, né, e a gente vê a evolução, né, e assim, eu falei para ele ficou um pouco receoso, né, de apresentar, porque ele realmente começou faz pouco tempo, né, foi acho que setembro. Então, assim, deu para ver a evolução do trabalho, né? Isso que foi muito legal, né? De ver como o trabalho deu um gás, assim. Eu espero que tenha dado um ânimo para ele e que ele participe Isso que é legal, assim, sabe? Quando eu comecei na iniciação científica, eu pude apresentar a minha pesquisa, que já era, né? O objeto já era o minhocão, por isso que eu trouxe para o mestrado também. Eu pude apresentar num congresso lá na Federal da Bahia,
Nossa, foi muito legal, foi super divertido com vários amigos e foi, assim, a primeira conexão, o primeiro contato. Então, espero que ele, né, comece e tome gosto, assim, pelas ciências, que é legal na iniciação, e de participar de outros eventos também, né, para criar esses contatos. Era mais isso. Obrigada, gente. Adorei as pesquisas. E também é legal ver como também tem uma conexão com a pesquisa da Érica, né, e também com do Leonardo, né, dos territórios LGBTs, porque o Minhocão também é um espaço LGBT, né, eu não sei se ainda consigo defini-lo como, mas eu sei que tem essas pessoas, elas estão lá, elas se apropriam desse espaço. Mas então é legal ver as pesquisas sempre se conectando ali. É que a gente não está sozinho, né? Então a gente está inserido num grupo, a nossa pesquisa é um pontinho a mais, né? Um avanço a mais nessa direção, né? De ampliar as discussões nos grupos. Bruno? Eu ia comentar justamente isso, que o trabalho de pesquisa, ele é, de certa forma, um pouco solitário, né, meio introspectivo. Então, é muito bacana, assim, conhecer pesquisas novas. Eu acho até a pesquisa do especial, né, pela minha área, do Tainan, eu acho que a gente vai ter que conversar depois até, né, Tainan? E ainda nesse gancho, aplicar o Design Science no mestrado, eu acho muito desafiador, porque o método ele prevê, além de você, né, fazer uma revisão de literatura, ter essa etapa de compreensão, você precisa efetivamente criar um artefato, né, e depois ainda, se fosse dar a volta completa, você teria que avaliar esse artefato e ainda teorizar, para modificar aquela teoria que deu origem ao artefato, né, impulsionar o avanço científico. Então, é realmente, assim, muito desafiador. E aí, qual seria um caminho possível? É o que você já falou. São essas pontes com outras pesquisas, né? Então, talvez esse ciclo do Design Science possa ter o início no mestrado e possa continuar num doutorado ou em uma colaboração. Então, eu acho que estabelecer pontes entre as pesquisas é tão importante para nós, mas também para a qualidade do que está sendo produzido, para os artigos e para tudo mais, né? Mas era isso que eu ia ressaltar. E agradecer, tá? Pela organização, pela presença. Não pude estar todos os dias, mas os dias que eu estive foram incríveis. Perfeito. Rapidamente, Thiago, só fazer uma pontuação aqui, parabenizar a todos pelas apresentações. Em especial, eu queria falar com a Alana. Alana, parabéns, tá, pelo desenvolvimento do seu trabalho. Você foi extremamente claro, objetiva, didática. Esses últimos dias aí, né, sua orientadora viajou, então você acabou desenvolvendo esse trabalho final aqui, né, a apresentação. Pude acompanhar um pouco do seu processo. Você pode falar para a gente sobre o período temporal do plano que vocês estão investigando, por gentileza? O primeiro plano, deixa eu abrir aqui. O primeiro plano que a gente começou a desenvolver e fazer essa pesquisa de palavras e termos que eu citei foi o Plano Básico Regional do Litoral do Paraná. Ele é da década de 60, e depois o plano turístico, ele é de 75. E depois esses planos urbanos, os planos diretores urbanos, eles já são datados de 2018 em diante. A gente percebe, assim, em vários momentos, que dos termos que a gente elegeu para pesquisa, estavam os termos recorrentes para a gente hoje, que são sustentável, sustentabilidade, ecológico, e esses termos a gente encontrou um total, assim, de 0 vezes durante o plano, porque nota-se que não eram preocupações da época, e sim turismo e desenvolvimento econômico, então, da década de 60. E também é válido salientar que o plano, ele não trata de... ele não
Perdão, gente, me fugiu o termo. Ele fala das cidades históricas de Antonina, Morretes, mas ele não propõe nenhuma intervenção para essas áreas. São realmente, de fato, nas áreas portuárias, com evidência no Porto de Paranaguá, e é isso. Não sei se eu respondi, Arthur, espero que sim. Obrigada, Lana. Professora Milena, fique à vontade. Bem-vinda. Gente, primeiro agradeço, né? Dou os parabéns à comissão organizadora também do Diálogos, mas final de semestre, né? Com a aula, com banca, então não estou podendo participar muito. Fico um pouquinho nos bastidores, o que eu posso, né? Mas o que eu queria falar é que eu acho importante esse espaço, porque por mais que somos um programa só, somos, né? Na verdade, somos associados, e no final são duas universidades envolvidas. Então, eu acho importante esse espaço do Diálogos para vocês, né? E esse ano ainda ampliando um pouquinho mais com o pessoal da graduação, com projetos de extensão, é um espaço que a gente consegue trocar essas ideias, ver o que as outras pessoas estão fazendo, ver similaridades, ver perspectivas de futuros projetos ou alinhamento, né, de ideias. Eu acho que isso é muito importante, isso fica para vocês, não é? Querendo ou não, vocês é que vão formar outras redes quando vocês saírem, isso é muito importante. Então, queria dar os parabéns, obrigada, professora Rosilene, né, pela condução dessa etapa aqui dos diálogos, e dar os parabéns. Infelizmente, eu não posso comentar todos, né, porque eu realmente entrei atrasada, estava em outro atendimento, em outra reunião. Mas parabéns. Obrigada, professora. O Tiago entrou também na fila. Pode ficar à vontade, Tiago. Boa tarde a todas e todos. Parabenizar a participação, né? Os trabalhos assim, bem interessantes. A minha pergunta vai mais assim, eu estou desde ontem aproveitando o evento para tentar assim, aparar algumas arestas na minha metodologia de incursão e tal. Então, vou fazer a pergunta assim, mais para a Juliana e para a Érica. A questão metodológica. Tem um texto que foi passado na disciplina de tópicos especiais, inclusive a professora Milena está ministrando essa disciplina, a Érica também está fazendo a disciplina com a gente. É um texto do Hartmut Günther, que ele fala sobre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. E aí, assim, ele coloca de forma bem resumida, né, também, para eu poder ouvir de vocês, que existem, assim, duas formas de aproximação para compreender o comportamento dos moradores e os estados subjetivos. Ou observar o comportamento que ocorre naturalmente, ou então perguntar para as pessoas sobre o comportamento delas, né, o que elas fizeram e os estados subjetivos, o que elas pensam ou pensaram. E, assim, de forma bem geral, eu entendo que a metodologia da Juliana vai mais no sentido de observar os comportamentos e as apropriações do espaço, e não interferir ou chegar e perguntar para as pessoas sobre o comportamento delas. E o da Érica, eu estou entendendo que a metodologia vai por um outro caminho, ela vai mais no sentido de perguntar para as pessoas, e assim, não tanto observar. Aí, não sei se eu estou fazendo assim, uma pergunta assim, difícil, mas assim, a pergunta seria para a Juliana, por que essa opção, né, de ficar assim, mais como espectadora, né, observando os comportamentos? Eu entendi que você não vai perguntar. Como é que você acha que isso vai ajudar melhor assim, no desenvolvimento da tua pesquisa? E para a Érica também, se ela pretende assim, realmente focar nas entrevistas, ou se, de alguma forma, a observação do comportamento também pode dar alguns indícios sobre o pertencimento, né, a partir da apropriação que as pessoas fazem do espaço onde elas estão. Seria a minha pergunta para as duas, para a Juliana e para a Érica. Obrigado. Obrigada, Tiago, pela pergunta. O meu trabalho ele foi submetido, né, o meu projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética, né, porque ele envolve aí pesquisa com seres humanos, e aí, então, o que eu planejei, né, o que foi desenvolvido como metodologia, né, eu vou utilizar um instrumento da observação participante. Então, eu vou me inserir lá no Minhocão, vou também tomar sol lá,
E em um primeiro momento, eu vou fazer a observação, agora esqueci o termo exato, mas é oculto. A Milena pode me ajudar depois. Um nome específico, assim, é oculto. A pessoa não vai saber que está sendo observada. Por quê? Porque ela pode alterar os comportamentos dela se ela souber previamente, né? Então, eu vou fazer a observação das mulheres e a minha própria observação. Isso é algo que eu vou ter que fazer um treinamento antes, né? Porque acho que se eu auto-observar é um pouco mais complicado, né? E aí eu vou observar, então, alguns aspectos, né? Por exemplo, quais objetos se aproximam, que corpos se aproximam dessa mulher, como que é a reação dela, aí eu vou estar lá anotando as minhas impressões dela. E aí, depois eu vou abordar as mulheres, falar que ela foi previamente observada, se ela não concordar com a pesquisa, isso vai ser descartado. Se ela concordar, depois eu pensei em fazer uma entrevista também semi-estruturada, para poder entender melhor, né, entender dentro da fala dela como foi a experiência dela nesse espaço. Então, tem aí algumas etapas. Acaba que eu também vou perguntar, mas depois, primeiro observar, né? Primeiro fazer essa observação participante, e depois uma entrevista também semi-estruturada, com algumas questões norteadoras, mas para ver depois, tentar buscar no inconsciente, para ver como que as reações dela foram feitas, sabe? Por exemplo, se aproxima um rapaz dela e ela está ali de traje de banho. Qual que é a reação dela? Tentar captar isso, assim, essas nuances, sabe? Então, é mais isso. Eu não sei se a Carla quer fazer uma pergunta em relação ao que a Ju falou, se eu já respondo o que o Thiago perguntou. Acho que pode responder, Érica. Ela fez assim que não. Tá, então obrigada pela pergunta, Thiago. Bom, a metodologia da minha pesquisa, ela também considera essa observação, né? Pessoal minha, indo nesses territórios, entendendo alguns aspectos, porque também existem atributos do espaço físico, né, do desenho urbano. Então, eu quero relacionar isso também junto com o material coletado a partir das entrevistas. E as entrevistas, elas estão num lugar assim, não teria outra forma de eu chegar nesses dados para fazer a avaliação do pertencimento, porque afinal, né, das contas, são essas pessoas que estão nesses territórios vivendo por tantos anos, né, vou pesquisar uma população idosa. Então, não teria como eu, de fora, que não sou de Londrina, falar da vivência dessas pessoas. Então, por isso que as entrevistas semi-estruturadas é uma metodologia essencial para a minha pesquisa. Mas, com certeza, caderno de campo, anotações no local vão acontecer. Então, eu entendi que as duas, na verdade, tem as duas coisas, né? Tem um pouco de observar e depois chegar lá, interagir. Eu também estou indo nessa linha, lá no Vista Bela. Eu acho que as duas coisas combinam. Às vezes, observando o comportamento, você tem ideia de uma pergunta, né, e tal. Mas, brigadão pela resposta das duas, assim, acho que ajudou aqui para mim também. Valeu. Carla? Oi. Deixa eu ver. Eu tô meio atrasada, então eu vou voltar no Tainan. Oi, tudo bem? Eu tive a oportunidade eu sou mais do patrimônio, de trabalhar com patrimônio em madeira em Curitiba, né, com as casas dos imigrantes no IC, e eu também tive uma oportunidade de fazer um projeto fora no meu intercâmbio em madeira, né, coisas que a gente não tem aqui no Brasil. E agora eu trabalho com o Tainan, né, também trabalho com wood frame, e a gente vê tanto esse mundo, eu queria ver com ele o que ele acha, se ele pretende abordar isso ou não, só levantar a discussão como a gente está no meio acadêmico, dessa falta de abordar em projeto, na graduação, essa questão da madeira, se não causa, né, a falta
tipo, quando alguém vai projetar um arquiteto, ele já pensa na construção normal, né? Se talvez a falta, né, no meio acadêmico, na graduação, tem causado isso no mercado de trabalho e etc. Eu não sei se eu entendi. Foi muito confusa, desculpa, Tá. eu sou totalmente enrolada. Não, tá tudo bem. Você quer saber se o A fato falta de da nós... abordagem na graduação de arquitetura, desse tipo de sistema, você se isso acha que pode é uma... influenciar. Isso, se influencia, se você pretende abordar isso no seu projeto, falar um pouco, porque eu sei que não é muito foco e tal, porque a gente que tem essa experiência, a gente vê como lá fora é a primeira coisa que eles pensam, né? E eu fiz, né, intercâmbio na Itália, e também é uma coisa que eles pensam na hora, e aqui no Brasil não, vai construir, já pensa no sistema convencional que a gente usa, e é o que a gente vê na graduação, pelo menos o que eu vi, já foi o sistema convencional, né? Se isso não é uma falta e não causa esse efeito, né? Eu acho que é tudo parte de uma cadeia, de um sistema muito maior. Eu acredito que o fato do Brasil ter, até hoje, a alvenaria como sistema construtivo predominante é, na verdade, resultado e consequência de várias coisas ao mesmo tempo. Então, primeira coisa, a gente não aprende, de fato, a projetar em multiframe na universidade. Por conta disso, a gente não leva isso para o mercado de trabalho. Também por conta disso, não temos profissionais especializados para trabalhar com esse tipo de sistema construtivo, porque não há muitos projetos com esse sistema construtivo no Brasil. Daí entra também aquela questão cultural que eu comentei. Então, são muitos fatores, e eu entendo que para implantar, implementar e difundir um sistema como esse no Brasil, o processo seria longo e até muito difícil. Não é fácil mudar o sistema de um país inteiro, né? Isso até explica o fato de que até hoje os Estados Unidos utilizam o sistema imperial e nunca mudaram para o sistema métrico, porque é muito difícil mudar o sistema de um país inteiro. E eu sei disso. Talvez a minha pesquisa ela seja um grão de areia em uma praia muito grande, né? Mas, assim, não é a minha intenção abordar profundamente essa falta de exposição a esse tipo de sistema na faculdade, nas universidades, mas sim eu vou citar isso no meu trabalho como talvez um dos entraves que nós hoje tenhamos que lidar, que causam talvez essa falta de informação até com relação a tudo isso, né? A gente tem outras questões mais sociais também, o que aconteceria, por exemplo, com todos os profissionais pedreiros que constroem alvenaria, eles teriam que passar por um treinamento, existiriam empresas dispostas a treinar todas essas pessoas para elas aprenderem a construir em outro método construtivo, não sei. É algo muito maior do que hoje eu consigo imaginar, olhar para o Brasil do tamanho que ele é e imaginar um sistema construtivo totalmente novo acontecendo. Mas não pretendo aprofundar minha pesquisa nessa parte. Era mais para fazer uma reflexão mesmo, né, sim. disso. Eu, como até você sabe, né, tipo, eu fiz essa pesquisa, né, iniciei nas casas de madeira dos imigrantes em Curitiba, e está se perdendo tanto isso, que é uma pena, e quando eu entrevistava os moradores, eles falavam, ano que vem a gente vai transformar em alvenaria, felizes, porque... E aí você falava, mas por quê? Não, dá muito trabalho conservar, e não sei o quê, e estava perdendo aquele patrimônio maravilhoso, né, preconceito mesmo que tem. E agora que, né, estou tendo essa oportunidade de trabalhar com o wood frame também com o Tainan, eu vejo quanto a gente falta nisso, né, o tanto de que eu apareço, tem que ficar perguntando às vezes para ele ou para outra pessoa, né? Tipo, meu Deus, como é que projeta isso? E eu sinto essa falta da graduação que veio, né? Mesmo eu tendo visto isso fora, ainda assim não foi suficiente, né? Sim. A madeira, ela traz um pouco dessa sensação de fragilidade, talvez. As pessoas pensam, não, mas minha casa não vai ser resistente, né? Ela não vai durar tantos anos. E não tem nada a ver. Existe todo um tratamento desse material, existe todo um método por trás disso. Eu acho que a questão cultural, ela tem um poder muito forte em toda essa questão no Brasil. É isso. Obrigada. Obrigado a você. Posso complementar a questão do Thiago, que acho que a Juliana me chamou, sobre o tipo de pesquisa, tipo de abordagem, Thiago. Por favor. É que, assim, depende muito do que você quer, assim, investigar. No caso da Ju, se ela chegar para as mulheres e falar, olha, estou fazendo uma pesquisa sobre explicar a pesquisa,
a probabilidade delas mudarem o comportamento vai ser muito rápido. Então, por isso que tem essa possibilidade da pesquisa chamada encoberta, né, que tem até a legislação no Comitê de Ética, que ela pode ir lá se misturar com as pessoas, observar tal, e no final falar para as pessoas, olha, eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, você dá o consentimento das observações, ela vai ter que mostrar para as pessoas o que ela observou, para ver se elas concordam. Então, quer dizer, o tipo da pesquisa da Ju permite, não tem outra maneira, eu acho, de fazer, porque se ela se identificar, já vai mudar completamente o comportamento. No caso da Érica, é mais uma relação da pessoa com o ambiente. Então, ela não está vendo tanto, né? Sim, tem toda essa questão de tentar entender o pertencimento, mas é aquela relação do eu e o outro, entendeu? Isso pode mudar. Então, a resposta depende do que realmente você quer investigar. E aí você toma a decisão metodológica. Não sei se eu fui clara também. Não, tá bem claro. Eu acho que é isso. No meu caso, é muito difícil eu passar incógnito, sabe? Eu tive lá no Vista Bela sábado. Tô lá de camiseta, bermuda, assim, normal. Mas as pessoas sabem que você não é dali, porque ali é um espaço muito, né? Todo mundo tem um controle muito grande. Mas achei bacana, né? É isso, a metodologia tem que se ajustar, né, ao que você está buscando. Pelo contrário, eu tenho percebido na minha pesquisa que é até bom que as pessoas vejam que eu estou lá, porque em alguns casos as pessoas vieram falar comigo, você está fazendo pesquisa, e aí a pessoa vinha até mim, já criou uma possibilidade de diálogo. É assim que tem acontecido, mas enfim, ainda estou apurando os instrumentos. Mas obrigado pelo esclarecimento. Eu não sei se a professora Rosilene saiu ou tá aí. Ela está na sala aqui do lado da minha, e aí Tá. que ela caiu, ela já está se organizando aqui já. Tá, para ela fazer o encerramento. Então, não sei se alguém também tem mais alguma coisa mais algum comentário, mais alguma pergunta. Acho que a sala de hoje foi bem legal, né? É legal ver as conexões também entre as outras salas, né? Os outros eventos. A gente torce muito para que o ano que vem a gente consiga, ou no outro, mas o ano que vem fazer presencialmente. Então, é tão legal ficar conversando nos intervalos, né? Verdade, né? Quem sabe consigamos fazer assim ano que vem. Talvez dê para fazer uma parte, fazer híbrido, né? Presencial. A palestra, né? A professora Iazana, que vem hoje, vocês que chamaram, ela formou no mesmo ano que a minha amiga lá de Porto Alegre. Só que ela formou na Ritter, né? Na outra faculdade. Tomar um cafezinho, né, Amanda? Uma conversa de corredor, verdade. Faz falta, né? Mas então a professora Iazana tipo, as palestras podem ser à distância, assim, né? Ser online, porque uma contribuição assim de pessoas que às vezes não poderiam vir, mas a gente se encontrar é bom. Eu não sei se foi nessa sessão ou se foi na de manhã, porque eu vi tanta sessão e alguém comentou que ela estava fazendo o trabalho sozinho, né, e que era muito ruim, que não tinha interligação. Eu também, a minha pesquisa é solitária, só eu estou pesquisando aquilo, né, não tem mais ninguém pesquisando. E, por um lado, é ruim, porque não tem com quem conversar, não tem com quem trocar ideia, mas, por outro lado, é muito libertador, porque eu posso seguir caminhos que eu estou descobrindo durante a pesquisa, né, que eu vou indo, nossa, eu não tinha pensado nisso, vou para esse lado, vou para o outro, então, só para dar um apoio para quem também está sozinha nesse processo aí. Ô, Carla, e depois até queria ter o contato, porque eu moro em Curitiba, mas eu estou fazendo a pesquisa das casas de madeira em Maringá, né? Mentira! Eu não sei se você conhece, eu fiz como IC, né? Eu estudei na PUC com a professora Cleusa de Castro. Depois eu vou procurar. Ela estava fazendo de todas as casas de Curitiba, porque estavam se perdendo, a gente catalogou tudo,
E porque estavam demolindo, né? As pessoas estavam perdendo, a gente fez um catálogo, eu fiz só de uma regional de Curitiba. Fiz a regional do Pinheirinho, mas tinha outros alunos fazendo de todas as regionais. Depois, com a coisa, até posso te passar o contato dela. Sim, eu Ela vou querer. adora coisa de madeira. Então, a gente está fazendo agora essa pesquisa que vai ser o Paraná, né? Então, ela pode até contribuir com a pesquisa. Sim, com certeza. Obrigada, viu, Karen? Imagina. Vou te passar meu telefone aqui no privado para você, daí a gente vai se falando. Tá bom. Prof. Rosilene, pode ficar à vontade. Peço desculpas, porque caiu minha conexão aqui, né? Agora eu consegui retornar. Só queria fazer uma consideração a respeito do que vocês estavam discutindo, da madeira, de por que as pessoas não utilizam, né? Assim, acho que é uma coisa também muito, como a Taina falou, muito cultural, né? Então, as pessoas veem as casas de madeira, que são muito características do sul, né? Aqui do Brasil, como algo velho, antigo, que ninguém quer mais, né? Enfim, e por isso são tão pouco conservadas, né? Ou porque vem como material pejorativo, né? Então, quando você precisa construir, você não tem material, você tem 2, 3 tábuas de madeira, você prega e faz lá um abrigo com aquilo, né? Então, acho que existe uma percepção cultural mesmo disso, né? Que talvez um dos caminhos é ser trabalhado isso até mesmo nas escolas, com as crianças, porque é uma coisa que tem que vir lá de início, né, da vida, assim, porque se você cresce já com essa ideia de que aquilo é ruim, ou é velho, ou enfim, ou é coisa de pessoas que têm um menor poder aquisitivo, né, você cresce com essa ideia, né, então dificilmente alguém vai se interessar em estudar e né, evoluir a partir disso, né, ou mesmo quando as pessoas comentam a respeito desse tipo de construção nos Estados Unidos, falam, nossa, mas olha, tá vendo, passou um furacão, você vê, destruiu todas aquelas casas, porque aquelas casas são de madeira, né, então, assim, existe uma questão cultural, né, a respeito disso, né, de que, a alvenaria é mais forte, enfim, né, então, acho que é uma coisa muito cultural mesmo, né, falando uma questão que do reino infantil, né, que eu estou muito inserida nisso porque meu filho tem 2 aninhos, né, na história dos 3 porquinhos, a casa de madeira voa, né, ela é destruída pelo assopro do lobo mau, então, assim, existe aí uma questão cultural, uma questão social que tem que ser trabalhada desde muito criança, né, acho que tem que partir daí também, né. Desculpa te cortar. Pode falar. Né, eu lembro que, acho que em Curitiba, uma vez teve umas oficinas de lambris, de desenhos de lambri, para as crianças desenhar e para não perder essa tradição, né, porque o lambri é uma coisa tão linda, né, e vai se Eles perdendo. estão expostos ali no IAB agora, os desenhos de lambris. Então, é uma coisa tão rica, tão bonita, e por falta de conhecimento da população desse valor cultural, né, tá se perdendo. Eu vi até, acho que tinha uma reportagem da Gazeta do Povo, bem antiga, de quando eu estava fazendo o IC, falando que tinha ainda uma carpintaria que fazia esses lambris, que era única, de um velhinho, lá em Santa Felicidade. Então, tem gente que ainda está lutando, né, para manter, mas infelizmente essa perda está muito grande, né? A regional que eu fiz em Curitiba, que não é uma regional conhecida pela imigração, que nem Santa Felicidade, né, que tem mais uma conservação, tinha casas que tinha mato, assim, perdido, sabe? Não tem nem como restaurar. E é aquela coisa, muitos das pessoas que estão ali falavam assim, eu vou demolir logo, porque senão vão tombar isso aqui, depois eu nunca mais consigo mudar, nunca mais consigo vender, né? Então, é uma pena mesmo, né? Não, e nesse sentido, eu acho que aqui entra o papel, né, da universidade, desse diálogo, das pesquisas, tanto nível de iniciação, né, mestrado, doutorado, até os projetos de extensão, né, para levar isso para fora da universidade, né, então, para a gente não ficar nessa discussão de que é importante, né, que nós sabemos que é importante, né, em vários âmbitos, mas
esse diálogo, né, com a comunidade externa, com as pessoas, eu acho que é muito importante, né, também. Pessoal, tem mais algum comentário sobre algum trabalho? Eu queria parabenizar todos aí pela discussão, acho que foi muito enriquecedora, né, para todos os que vieram apresentar, né, e os que estão assistindo também, participaram aí ativamente das discussões. Queria só lembrá-los, então, de participarem do nosso encerramento hoje às 19 horas, tá? Nosso encerramento do evento. E agradecer a todos pela participação e por fomentarem aí essa discussão tão enriquecedora. E dar boa continuidade de trabalhos a todos que apresentaram aqui. Aline? Para todo mundo ligar as câmeras, para a gente tirar um print. Sim. Só esperar todo mundo ligar. Um minutinho. Amanda, pessoal da comissão, por favor, se puder me ajudar no print, porque a internet agora deu uma oscilada e aí todas as câmeras desligaram aqui, por gentileza. Tirei aqui. Tirei uma também, Arthur. É isso, pessoal. Então, acho que era isso, né? Obrigada a todos, obrigada, profs. Nos encontramos brevemente. Tchau. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, até mais.